Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aí a mais uma videoaula, pessoal. Nós vamos estar iniciando agora o módulo de refrigeradores Frost Free. Lembrando que a gente não vai ver parte mecânica nesse módulo, tá? Porque vai ter muito conteúdo sobre mecânica e mecânica de refrigeradores convencionais que refrigeram através de placa fria. E Frost Free são todos os mesmos procedimentos para fazer limpeza no sistema, para fazer teste de compressor, para fazer carga de fluido refrigerante, entendeu? Então aqui nós vamos tratar apenas o conteúdo, o diagrama elétrico, como que funciona cada componente, como testar. Então aqui eu fiz um desenho com todos os componentes que compõem um sistema elétrico de um refrigerador Frost Free, tá? Dos refrigeradores mais novos. Tem alguns refrigeradores mais antigos que depois eu vou tratar, tá? Porque eles não têm alguns componentes e entram outros componentes no lugar. Depois eu vou mostrar nos próximos vídeos esse refrigerador mais antigo também, beleza? Então nós temos aqui a nossa placa interface, que é a nossa placa onde a gente faz o ajuste de temperatura. Nós temos a nossa placa de potência, que é interligada à nossa interface. A placa de potência é responsável por fazer a atuação de ventilador, de compressor, resistência de degelo e fazer a leitura dos sensores para trabalhar de acordo com a temperatura que a gente seleciona na placa interface. Existem alguns refrigeradores que a placa de potência e interface são uma só, elas são interligadas uma dentro da outra, tá bom? E existem outros, como esse exemplo que eu estou citando, que a placa de potência fica atrás do refrigerador e a interface fica lá na porta, beleza? Então aqui nós temos um cabo que interliga uma na outra para fazer a comunicação. Vamos apresentar para vocês. Nós temos aqui o ventilador, né, que é o nosso forçador. Por quê? No refrigerador Frost Free não é igual o convencional de placa fria, que ele só refrigera ali através da placa fria e através da estática ele transmite ali, né, a troca de calor. No Frost Free já é por ventilação forçada, então esse ventilador serve para fazer circulação do vento dentro do congelador e também desce ventilação através de dutos para a parte de baixo do refrigerador. Nós temos aqui uma peça chamada de fusível térmico, que é uma proteção para essa resistência, tá? Elas trabalham ligadas aqui em série. Nós temos a resistência elétrica, responsável por fazer o degelo, né, do evaporador. Nós temos sensor de degelo, que é um sensor que fica conectado ao evaporador para fazer a medição ali de temperatura no final do evaporador, para ser feito o degelo. Nós temos o sensor de temperatura, também pode ser chamado de sensor ambiente, responsável por fazer a leitura da temperatura. Ele que é responsável por mandar informação para a placa para ligar, desligar conforme a temperatura selecionada. Temos a nossa lâmpada e o nosso interruptor de porta, que é responsável por acionar a lâmpada. Aqui nós temos um plug, tá? Não repare muito no desenho, porque eu não sei desenhar muito bem, mas só para a gente entender. O nosso plug, que vai ser conectado a uma tomada, né? Ou seja, nossa alimentação, nossa tensão elétrica. E temos o nosso compressor. Então aqui a gente vai fazer todo o desenho desse diagrama aqui, como que funciona. Desenhar todos os circuitos. Só que a gente vai estar desenhando por parte, pessoal. Por quê? Se eu for desenhar tudo de uma vez aqui, vai ficar um emaranhado de desenho, de condutores de fio, vai ficar difícil de entender. Então vamos começar a nossa alimentação, né, por parte. Por exemplo, pelo compressor e o microventilador, porque eles funcionam junto, beleza? Bom, então a gente começou aqui o nosso diagrama, o nosso desenho. Então nós já temos aqui a nossa placa principal alimentada. Nós temos aqui uma tensão de 127 volts, né, plugada aqui ao nosso cabo de alimentação. Ou seja, nós temos um neutro, um terra e nós temos uma fase. Então nossa fase neutro, que dá uma tensão de 127 volts, já está alimentando a nossa placa de potência, que é a nossa placa principal. Aí nós temos um aterramento que está derivando aqui para o nosso compressor, para a lataria da geladeira, né, do refrigerador. Bom, agora a gente já fez mais alguns desenhos aqui, ó. Nós já tínhamos feito anteriormente, né, a alimentação da placa com fase neutra e aterramento. Agora nós temos aqui saindo da placa, nessa cor preta aqui que eu fiz, é o nosso comum, tá? A gente sabe que para um microventilador funcionar, ele precisa de tensão elétrica, ele precisa de fase neutro, né? Então, a resistência também para funcionar, ela precisa de fase neutro, a lâmpada, fase neutro. Então nós já temos um comum indo direto aqui, ó. Esse comum, imaginamos que ele é
Ele pode ser neutro ou fase, né? Tudo vai depender de acordo com como que está lá na tomada do cliente. Mas vamos deduzir aqui que ele seja um neutro, por exemplo. Então nós já temos aqui uma alimentação de neutro direto no nosso microventilador. Nós temos uma alimentação então de neutro já direto na nossa resistência. Nós temos uma alimentação de neutro já direto no nosso interruptor de porta. E também está derivando aqui para o compressor. Então, 1, 2, 3, nós já temos 4 componentes aqui alimentados com neutro, né? Então, para que esses componentes agora eles venham funcionar, eles vão ter que ter uma fase. E essa fase, quem que vai mandar essa fase para esses componentes vai ser a placa eletrônica, beleza? Então, vamos dar sequência. Agora a gente tem mais um circuitinho aqui montado, que é o circuito do nosso compressor funcionando e nosso microventilador, que é o nosso forçador lá na parte do evaporador. Então eu simbolizei aqui, ó, pela essa cor marrom, né? Então nós já tínhamos um comum chegando no nosso compressor, né? Alguns componentes do nosso projetinho aqui elétrico. Então o comum já estava chegando no ventilador e no compressor. Então para que ele funcione, ele precisa de fase. Quem que vai mandar essa fase? A placa eletrônica. Então eu simbolizei aqui na cor marrom, tá? Então isso aqui é uma fase que quando a placa identificar lá através dos sensores que o compressor tem que ser ligado ou não, ela vai energizar então esse condutor aqui, fazendo a alimentação desse compressor. E o mesmo fio que liga o compressor tem uma derivação que liga o motoventilador. Então o ventilador e o compressor eles funcionam junto. Quando um liga, o outro liga. Quando desliga, os dois desligam, tá? Vamos prosseguir então aqui o nosso diagrama elétrico. Então agora a gente montou aqui no quadro o circuito elétrico referente à resistência elétrica, que é composto pelo fusível térmico, a resistência, né? Então aqui eu simbolizei na cor rosa um condutor elétrico. Então o refrigerador ele tem um degelo de 8 em 8 horas, de 12 em 12 horas aí. Cada refrigerador tem um tipo de programação. Esse degelo ele é feito para desprender os gelos que formam ali na unidade evaporadora. Senão vai criando gelo, até que bloqueia tudo e o refrigerador não refrigera mais. Então, por isso nós temos essa resistência de degelo. E como que ela funciona? Ela funciona interligada a um fusível térmico. Esse fusível térmico ele é uma proteção. Proteção contra quê? Digamos que esse sistema ele falhe e por algum motivo essa resistência não venha desligar. Se ela não desligar, ela vai fazer todo o derretimento do gelo. E se ela não desacionar, né, ela não desenergizar, ela vai derreter todos os plásticos que estão ali em volta. Então, esse fusível térmico é justamente para isso. Se ele perceber que ela não desligou, que ela deu algum defeito ali no circuito, deu algum defeito e está esquentando demais ali todo o sistema, então esse fusível térmico ele rompe, tá? E depois é só mesmo a substituição dele, ele rompe só uma vez. Ele rompe fazendo então a energia, interrompendo a passagem de energia de tensão elétrica para a resistência. Então ele é uma proteção para a resistência. Então a placa vai mandar a informação, ó, já deu 8 horas, vamos fazer um degelo. Então vai sair aqui, ó, nós já temos um comum, que no caso nós deduzimos que é o nosso neutro, já entrando na resistência. E a placa falou, ó, já deu 8 horas, vamos fazer um degelo. Fez um degelo. Vai energizar então esse fio aqui, ó. Vai chegar a tensão elétrica até o nosso fusível térmico. E do nosso fusível térmico vai passar para a resistência. Então agora a gente já tem uma tensão chegando na resistência, né? Nós temos o nosso comum, que é o nosso neutro, e a placa está mandando uma fase aqui, alimentando nossa resistência, para fazer o degelo, beleza? Vamos dar sequência aqui então para o outro circuito elétrico. Pessoal, vamos dar sequência então aqui aos circuitos elétricos. Só quero pedir desculpa que eu tinha escrito aqui a palavra lâmpada errada e interruptor também estava errado, tá? Então fiz aqui uma pequena correção. Pessoal, eu quero lembrar também que alguns diagramas elétricos é de um jeito e outros é de outro. O importante é que a gente venha entender o funcionamento. Por exemplo, no diagrama desse refrigerador que a gente vai trabalhar, que é uma DF42 da Electrolux, por exemplo, o compressor e o microventilador no diagrama, eles derivam aqui, ó, na mesma fase que alimenta o compressor, alimenta o microventilador. E existem outros diagramas que vêm separadamente, sai da placa um para o compressor e um para o microventilador. Inclusive eles atuam até em momentos diferentes, mas nesse diagrama eles atuam junto, beleza? Outro detalhe é que, ó, esse circuito que a gente montou aqui são de sensor de temperatura, sensor de degelo. Ó, vocês podem ver, saiu aqui um fiozinho laranjado, né?
está entrando aqui no meu sensor de temperatura e está derivando aqui, ó, para o meu sensor de degelo. E existem outros diagramas elétricos que vem dois pares de fio para cada um, tá? No caso desse não, ele vem aqui, por exemplo, um comum aqui que chega a 5 volts, em média de 5 volts aqui, então já alimenta os dois e só volta o fio de sinal para cada um de sinal de temperatura e um de sinal de degelo, tá? Então nós montamos esse circuitinho aqui que é o sensor de temperatura e degelo, tá? O sensor de degelo, ele trabalha na parte de fazer o degelo do refrigerador. Como eu já tinha dito aqui, né, anteriormente a respeito da resistência elétrica, que varia de marca para marca de refrigerador, mas a placa ela tem uma programação que ela faz um degelo aí de 8 em 8 horas, de 12 em 12 horas. Mas isso não é uma regra, ela vai fazer esse degelo de 8 em 8, 12 em 12, mas nós temos também o nosso sensor de degelo. Esse sensor também, ele manda sinal para a placa eletrônica. Se caso necessitar um degelo antes, a uma certa temperatura, ele vai mandar uma informação para a placa. Se caso antes desse horário precisar de um degelo, vai fazer um degelo também através do sensor de degelo, tá bom? Quando o sensor de degelo dá defeito, o refrigerador ele começa a bloquear, tá? Porque não faz o degelo. E temos o nosso sensor de temperatura, que é o sensor responsável por fazer a verificação da temperatura ambiente, né? Por exemplo, a gente vai na interface, faz ali a nossa regulagem ali, né? Se queremos colocar no mínimo, no médio ou no máximo. Então esse sensor de temperatura que vai ser responsável por fazer a leitura dessa temperatura que a gente ajustou e mandar para a placa, ó, liga ou desliga o compressor. Beleza? Então chega aqui uma tensão de 5 volts nesses sensores aqui. Aí dentro desse sensor existe uma resistência, né? Uma resistência que varia de acordo com temperatura e ela retorna um sinal para a placa. Então assim funciona o sensor de temperatura e degelo. É claro que depois nós vamos aprender na bancada a testar cada um desses componentes aqui. Pessoal, então para a gente finalizar aqui o nosso esquema, o nosso diagrama elétrico, só falta aqui a parte do interruptor da lâmpada de porta. Lembrando, novamente, que existem alguns diagramas que vão ser diferentes, tá? No caso desse, nós temos aqui um comum entrando direto no nosso interruptor. E esse comum ele vai sair aqui através do contato do interruptor, conforme fecha ou abre a porta, ele vai passar aqui para a lâmpada, né? Além de passar na lâmpada, nesse modelo também, ele vai um fio, um condutor elétrico lá para a placa também, mandando um sinal para a placa de que ele está acionando e desacionando, tá? E existem alguns refrigeradores que esse fio aqui não existe, só faz a interligação entre o comum no interruptor e faz só um jumper aqui, ó, entre a lâmpada, um jumper de retorno, tá? Aí, o que falta para essa lâmpada acender? Falta um neutro, né? Então quem está mandando esse neutro? No caso aqui a placa, mas existe algumas geladeiras que não tem esse fio vindo da placa. O neutro já deriva já direto aqui desse comum aqui, ó. Beleza? Mas é bem simples de entender. Agora a gente vai, na sequência, tá fazendo uma série de vídeos, testando cada componente, vendo como funciona isso aí na prática, beleza?